Vamos então para esse momento e tudo que o Senhor nos tem. Feche os seus olhos, vamos consagrar esse momento ao Senhor. Nosso Deus e Pai, é com muita alegria que nós estamos na Tua presença, porque é muito bom estar na Tua casa, nesse ambiente gostoso, Pai, de cantar, louvar, adorar ao Senhor, perceber também a Tua igreja junto de nós, essa comunhão preciosa que só esse lugar pode oferecer. E como é bom estar aqui junto da Tua igreja para viver todo esse momento. E além de tudo aquilo que já experimentamos, cremos também que por meio da Tua palavra aberta, esse é um instante do Senhor falar conosco, continuar falando, ó Pai, dentro daquilo que está reservado para nós hoje. Então, por favor, venha, que com toda a nossa energia, coração, dedicação, mente, foco, concentração, a gente receba tudo aquilo que há do Senhor para nós hoje, ó Pai. Que o nosso coração esteja totalmente aqui aberto à ministração do Teu Santo Espírito. Use a minha vida, por favor, que tudo que eu venha dizer, Senhor Deus, eu consiga expressar a grandeza e a riqueza daquilo que a Tua palavra transmite e por meio daquilo que o Espírito Santo ministra. É assim que nós oramos e te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, igreja, nós seguimos então esse nosso tema do qual nós temos dedicado a partir desse nosso mês de junho, esse tema chamado Mãos à Obra. E por que a gente tem vivido então, só a título daquela velha e boa recapitulação que nós sempre fazemos, por que nós temos nos dedicado a esse tema, pastor, falar sobre mãos à obra? Nós temos nos dedicado a esse assunto porque nós temos obras para fazer. Eu quero chamar esse destaque aqui para você. Quando nós falamos de obra, nós estamos falando de trabalho. Quando nós falamos de obras, nós estamos falando de coisas novas, coisas que não existem, mas por meio de um processo de construção e edificação podem vir a existir. Nós estamos falando de reformas que aproveitam coisas boas, coisas que nós já experimentamos, nós já usufruímos, mas debaixo de um desenvolvimento, de um cuidado, de energia empregada, nós podemos levar a uma outra realidade, uma realidade nova e boa. É assim que nós fazemos quando nós fazemos obras na nossa vida cotidiana, quando nós reformamos casas, quando nós construímos algo, tem tudo a ver com esse assunto. E o grande propósito de pensar esse assunto, a princípio desse tema, tem a ver sim, meus irmãos, a gente tem que reconhecer e definir aqui que tem a ver com a nossa igreja, tem a ver com a realidade da nossa igreja. Nossa igreja, eu até brinquei no boletim passado, eu chamei nossa igreja que é um canteiro de obras, né? Porque tem um monte de obra para acontecer aqui. E meus irmãos, eu estou feliz, estou contente porque eu reconheço que tem um monte de boas obras acontecendo aqui nesse lugar, que Deus está realizando, e eu tenho buscado me envolver da melhor forma que eu possa, em todas as que eu posso ter contribuição e participação, e estou muito feliz por isso. Mas eu também estou contente porque eu tenho visto muitos irmãos se mobilizarem já ao longo desses domingos, e isso é muito bom, irmãos. Porque a igreja é lugar da gente botar a mão na massa. Mão na massa, às vezes, dá aquela sensação assim, uau, eu vou sair daquela condição de estar ali reservado, em inércia, vou ter que me exercitar, sair do meu normal. Mas eu quero relembrar algo para você, algo de quando a gente vive isso. É muito bom. É muito bom botar a mão na massa, é muito bom trabalhar, é muito bom se dedicar quando nós estamos trabalhando e nos envolvendo em algo do qual nós acreditamos, algo do qual nós percebemos que há valor, algo do qual produzirá algo muito benéfico, de muita grandeza, de muita qualidade para a nossa vida. Então nós temos vivido essa grande oportunidade aqui na igreja, estou me envolvendo em obras, estou percebendo irmãos se movimentando, se agitando, começando a entrar, botar a mão na massa, ir para as obras, mas eu quero ainda fazer um último destaque aqui. Meus irmãos, entendam, há muitas vagas nesse canteiro de obras. Deus quer realizar muitas coisas aqui. Potenciais, capacidades, talentos, dons que Deus colocou na sua vida. Deus quer ver isso frutificando no reino. E aqui na nossa igreja nós temos uma bela oportunidade para isso. Então eu faço essa ressalva para que você reflita no seu coração pensando onde é que eu possa botar mais a mão na massa, onde há oportunidade, onde eu possa contribuir aqui. Mas algo do qual eu sempre tenho reforçado também é que quando nós falamos dessa obra, nós sempre temos destacado que essa obra ela não tem a ver só com o contexto da igreja, mas ela tem outros desdobramentos também.
ela tem a ver com o contexto da nossa vida também. Porque as nossas vidas são aquelas que vão olhar para momentos, para capítulos e vão perceber assim, realmente, como a Rose disse aqui na ministração, talvez eu esteja em nível muito raso e eu tenho campo para aprofundar, mas às vezes o meu caráter, o meu ser não é aquele que muito prontamente de si mesmo se dispõe a viver tudo isso, e é um campo do qual eu oro, eu digo ao Espírito Santo, vem Senhor me levar esse processo de obras de reforma para que eu seja um crente melhor, para que eu seja alguém, um filho que seja usado em tudo aquilo do que o Senhor quer realizar. Eu quero estar com alegria, eu quero estar vibrante, eu quero produzir frutos, eu quero brilhar a tua glória. Nós falamos hoje, sobre render a glória do Senhor. Senhor, eu quero que por meio da minha vida eu reflita mais e mais da tua glória. E para isso muitas vezes as nossas vidas, meus irmãos, precisam passar por obras. Caráter precisa ser trabalhado, precisa ser forjado, coisas precisam sair para novas coisas do Senhor virem e entrarem e fazerem ali aquilo, a diferença da qual a sua vida precisa. Nós também podemos pensar, tenho enfatizado isso, que a nossa família é um campo de obras também, porque é ali na família onde nós temos nossos papéis, nossas atitudes, as nossas contribuições, as nossas construções a fazer em vista daquilo que Deus desenhou e espera que nossas famílias sejam. Famílias que mostrem a grandeza dele, famílias que mostram a luz dele por meio de pessoas que convivem e se ajudam uma a outra a ser melhor, na medida em que todos servem ao mesmo Senhor, que caminham na presença do Senhor e contribuam um na vida do outro. E ainda que alguns da família não estejam nesse processo, mas você é luz para iluminar, para levar essas pessoas a viverem uma nova realidade. Você é um agente de obra sobre aquelas pessoas também. As nossas famílias também são oportunidades do tipo para experimentarmos obras. E nós poderíamos dizer a respeito de muito mais outras coisas e campos os quais Deus coloca as nossas mãos e nós, como mordomos, temos esse papel de cuidar e prosperar, render, não é? Deus deu essa capacidade do homem de ele poder construir coisas por meio das suas capacidades, por meio de tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então nós temos caminhado nesses dias, olhando para a grande obra relatada no livro de Neemias, para aproveitar como se fazer boas obras, quer na igreja, quer na vida, quer na família, quer em outros campos, diante daquilo que os princípios dessa boa e grande obra registrada no livro bíblico nos ensina, do zero. E no primeiro dia nós olhamos lá, pensamos sobre interesse, porque ninguém se envolve numa obra se não tiver interesse. Nós precisamos querer olhar para um tema, para um assunto, para um campo e tirar aquilo do papel, tirar aquilo de um canto, tirar aquilo de um momento do qual não se atribui valor e fazer aquilo acontecer. No domingo passado nós falamos sobre relatório. Por quê? Porque toda obra que é executada, ela é precedida por um relatório, que é uma leitura da situação, de como que a coisa está. O que a gente precisa fazer? O que precisamos construir, investir, materiais, quem que vai trabalhar, como que vai trabalhar, o que vai fazer? Relatórios que às vezes são muito complexos, às vezes são mais simples a depender do que a obra envolve. E hoje nós vamos então começar a falar sobre esse começo de quando a obra começa a acontecer, de fato. Porque existem inúmeras formas, meus irmãos, de começarmos a fazer obras na nossa vida, seja uma simples construção, seja um processo nas nossas próprias vidas. Mas nós olharemos e prestaremos atenção aqui a respeito de como Neemias começou. Temos que aproveitar aqui para ver o que ele viveu e aproveitar para viver para as nossas vidas também, segundo o que a Bíblia nos apresenta. Na semana passada nós paramos no versículo 4 do capítulo 1, quando Neemias ele está sofrendo o impacto do relatório que foi dado a ele a respeito de Jerusalém. É quando ele tem aquelas notícias pesadas e intensas e ele senta e chora, ele sente a dor, ele experimenta o lamento vindo do reconhecimento do quanto a situação não estava boa, porque não estava boa. A situação relatada no versículo 4, ela é muito profunda, ela é muito complexa, ela é do tipo que humanamente nós chamaríamos de desanimadora, aquela coisa do qual muitas vezes fazem tantos perderem o pique para qualquer movimentação, para qualquer iniciativa.
Mas nós vimos que em Neemias ele faz algo com o relatório que ele tem nas mãos dele. O que ele faz? Ele pega esse relatório, ele vai buscar o Senhor, ele vai jejuar e ele vai então orar ao seu Senhor. E hoje então nós vamos olhar para esse começo de obra que tem a ver com um Neemias que começa orando. Orando, pastor? É isso mesmo? É dessa forma? Sim. Nós vamos falar sobre oração. Enquanto igreja, enquanto povo de Deus, nós temos muito que refletir sobre oração, meus irmãos, porque oração tem tudo a ver com a vida do crente. Ou melhor, tem que ter a ver com a vida do crente, porque é no lugar secreto que nós buscamos a Deus, que nós ouvimos, que nós recebemos o que o Senhor tem a nos dizer e a nos construir, e a nos edificar, ou a construir as coisas das quais Ele quer construir, nos usando como mão de obra para que aquilo aconteça. É no secreto, é no ambiente de oração, é em meio à nossa prática de oração. E às vezes, para muitos de nós, principalmente que somos muito práticos, parece que a oração é como se ela fosse uma simples abstração. Algo como, claro que nós vamos falar com Deus. Sim, pastor, isso aí nem precisava falar. Só que é algo que geralmente se negligencia tanto, meus irmãos. E quando negligenciamos oração, não experimentamos o poder dela. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, é sobre isso que eu quero refletir aqui junto de você, meu irmão. Portanto, abra sua Bíblia lá no capítulo 1 de Neemias, nós vamos ler a partir do versículo 4. Neemias, a partir do versículo 4, capítulo 1, versículo 4, lá no Antigo Testamento, leio aqui na NVT, que diz assim, Nova Versão Transformadora, capítulo 1, a partir do versículo 4, que diz, Neemias dizendo, sempre em primeira pessoa, quando eu ouvi isso, ouvi o quê? Ouvi o relatório que nós estudamos na semana passada, relatório pesado, relatório difícil, intenso. Quando eu ouvi isso, quando eu recebi esse relatório, eu sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. E então eu disse, e aí o que ele vai dizer aqui é a transcrição da oração que ele fez. É a oração que Neemias fez, que é o campo do nosso olhar hoje. Versículo 5. Então eu disse, ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, ouve, Senhor, a minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti, sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos destes por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para restabelecer o meu nome. O povo que tu guardaste com teu grande poder e com a tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações dos teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. E nesse tempo eu era copeiro do rei. Antes de ir aos pontos que nós temos aqui, meus irmãos, eu quero fazer alguns destaques nessa oração que nós vemos aqui da parte de Neemias, que são muito úteis e muito proveitosas para nós. No versículo 4, então, nós vemos esse movimento do qual Neemias recebeu o relatório e ele vai do choro à oração diante daquilo que ele recebeu. E no versículo 5 nós temos então o desenrolar dessa oração propriamente dita. Mas o primeiro destaque que eu quero falar e destacar e chamar a tua atenção e a minha para essa oração de Neemias aqui é que a primeira parte, a primeira colocação, a primeira menção de Neemias orando
é a respeito de Deus. É a respeito do Deus dos céus, é a respeito desse Deus que é grande e temível. E quando a gente vê essa figura de Deus dos céus, ao Deus que é grande e temível, quando Neemias ora dessa forma, ele naturalmente, quando ele olha o Deus que é grande, ele está se reconhecendo como o menor de todos, o pequeno diante desse Deus. Ele é pequeno diante da grandeza desse Deus. Esse Deus é temível porque, de fato, quando Neemias contempla a grandeza desse Deus, ele reconhece que ele não é nada nem ninguém. Mas é um Deus que é fiel, é um Deus que é porto seguro, é um Deus que em meio a incertezas, inconstâncias, ausência de respostas, é um Deus do qual se merece, se deve se voltar a prestar atenção, porque Ele é fiel, e Ele é fiel à aliança que Ele mesmo estabeleceu. Neemias é daquele povo, daquela nação que viveu pactos, que viveu aliança sendo estipulada, estabelecida da parte de Deus para com esse povo. E Neemias traz à tona aqui nessa oração. O Deus que é misericordioso com os que amam e obedecem aos mandamentos dele. Nós vemos aqui na primeira parte da oração de Neemias. Uma segunda parte, no versículo 6, nós vemos então Neemias fazendo o quê? Ele está numa atitude de clamor e ele diz: ouve a minha oração ao Senhor. Olha do alto e vê. E esse olha do alto e vê corresponde a essa iniciativa, essa atitude de entender que Deus é maior e que Neemias aqui é aquele que carece, precisa da atenção, que necessita desse Deus. E Neemias diz: olha para mim, Senhor, que oro noite e dia por teu povo, por Israel. Nós vemos aqui a atitude de um Neemias que é intercessor, que se coloca numa figura de estar na brecha, de ser mediador entre um povo que precisava do favor de Deus, e Neemias é aquele que intercede por esse povo. Mas na sequência, nós vemos então o que Neemias começa a fazer, que é a atitude nessa sua oração de confissão. E ele diz: olha, Senhor, nós temos pecado contra ti. E é interessante que Neemias, ele sendo alguém que está orando pelo povo, alguém que está buscando o Senhor, alguém que está se importando com a nação do Senhor, ele está numa atitude de correr atrás de iniciativa e tudo mais, mas aqui na oração dele, a iniciativa dele é de se ver totalmente dependente. Ele não está querendo em nenhum momento se ver diferente ou melhor do que os outros pelos quais ele ora, mas ele fala assim: não, eu faço parte desses. Eu preciso sim orar também a ti, Senhor, porque temos pecado, eu também tenho pecado. Eu não me esquivo de reconhecer isso, Senhor. E ele pessoaliza mais quando ele prossegue na oração, quando ele diz: temos pecado, a minha própria família e eu. E quando nós vemos essa atitude pessoal em meio à oração, a oração que Neemias faz a um Deus que é misericordioso, é a figura de um pecador que está olhando para essa misericórdia de Deus que está disponível à disposição dele. E ele assim o faz, e ele diz: olha, Senhor Deus, temos pecado, eu e minha família inclusive, temos pecado terrivelmente contra ti, versículo 7, porque nós não temos obedecido aos teus mandamentos, aos teus decretos e aos teus estatutos, que tem a ver com o quê? Mandamentos, decretos e estatutos tem a ver com toda a lei que foi dada ao povo de Deus por meio de Moisés. Eu quero chamar a atenção de você o seguinte: aqui nesse momento do qual Neemias está, já faziam 140 anos do qual o povo tinha sido exilado. O povo foi exilado por quê? Porque o povo não obedeceu à lei. O povo não foi obediente a Deus como Deus os falou para que eles fossem. Olha, me segue o caminho, faz tudo bonitinho, obedeçam, correspondam à vontade de Deus, que vocês vão ter vida boa, vão ter vida abençoada o tempo todo. Mas o povo, diante de muito tempo, desobedeceu e como consequência experimentou o exílio. E o fato é que quando esse povo vai para o exílio, isso aqui é uma atitude, é um movimento de correção, é um movimento de disciplina de Deus para com o seu povo. E depois de 70 anos o povo começa a voltar para Jerusalém. Antes desse momento de Neemias aqui, já tinham havido 2 contingentes de retorno para Jerusalém, que nem nós vimos na semana passada, com Zorobabel e com Esdras.
Mas o que acontece? O povo, fato é, o povo está voltando, o povo está podendo contar com o favor do Senhor, porque o movimento de disciplina durante o exílio fez efeito na vida do povo. O povo percebeu que pisou na bola feio com Deus. O povo percebeu que não tinha feito o que deveria ter feito, e o povo corrige os seus caminhos. Mas como então nós lemos aqui que Neemias está dizendo que, olha, temos pecado contra ti, meu e minha própria família, temos pecado terrivelmente contra ti, nós não temos obedecido aos teus mandamentos, decretos e estatutos. Por que Neemias está falando isso aqui, então? Neemias está falando isso aqui porque quando Neemias ora, Neemias sabe que ele está num outro patamar. Ele não está falando aqui no patamar, na zona dos homens, mas ele está no padrão de Deus. E ao Deus que é santo, Deus, nós cantamos isso aqui hoje, Deus que é santo, Deus que é perfeito, Deus que é justo. Neemias, quando ele está se dirigindo a Deus, ele não está usando padrões humanos para se dirigir a Deus, mas ele sabe que diante de Deus, diante desse todo-poderoso, santo, perfeito, por mais que eles tivessem vivido experiências de se reaverem dos seus caminhos, por mais que eles tivessem vivido expressões de terem melhorado coisas das quais estavam errados os seus caminhos, ainda diante de Deus eles eram carentes da graça de Deus, sim, ainda, porque eram pecadores carentes de Deus, porque diante de Deus, esse Deus que é perfeito, que é justo, qualquer simples pecado, qualquer simples coisa vai inviabilizar uma leitura de perfeição, porque de fato esse Deus, ele é totalmente santo. Nós vemos aqui que Neemias, ele é muito correto, muito aplicado, muito dedicado em reconhecer que, olha, Senhor, eu não estou aqui chegando como aquele que é o mais correto do pedaço, aquele que tem buscado ao Senhor, aquele que se interessa por Jerusalém, aquele que é um bom servo de Deus, porque ele não está só preocupado com o seu conforto especial lá no reino, mas está querendo fazer a obra de Deus. Ele não chega com banca, ele não chega assim, olha, eu estou com moral aqui. Ele chega falando assim, ai de nós, Senhor Deus dos exércitos, porque estamos na presença do Deus justo, do Deus correto, do Deus que é santo, e diante dele nada escapa. E se eu entro na presença, se eu vou me dirigir a Deus em oração, em súplica, eu preciso reconhecer com quem é que eu estou falando. E Neemias, ele se reconhece aqui dizendo, Senhor, quanto a mim, eu sou um pecador que preciso da sua atenção, da sua misericórdia, porque não sou santo, Pai, santo é o Senhor. Eu sou um pecador que precisa do teu favor. Mas aí no versículos 8, 9 e 10, Neemias vai entrar numa outra parte da sua oração, que é um movimento de volta ao Senhor. Por que volta ao Senhor? Porque ele vai relembrar sobre coisas que o povo dele já tinha vivido, já tinham experimentado com Deus. Ele vai fazer menções a promessas e expressões que Deus tinha dito ao povo. Deus disse a eles, olha, se vocês forem infiéis, eu vou dispersar vocês, eu vou discipliná-los, versículo 8. Mas se vocês voltarem para mim, eu os trarei de volta, versículo 9. Aqui Neemias está falando assim, Senhor, eu entro na tua presença, eu apelo à tua misericórdia, mesmo o pecador que sou, porque eu sei que o Senhor é um Deus de promessas, e eu sou aquele que está em plena consciência das promessas que o Senhor já fez. Eu não as esqueci, eu não desconheço-as, eu não deixo elas para trás, eu não sou alguém que vive em indiferença, em esquecimento, alguém que não se atenta para isso, mas o Deus em quem eu entro na presença, eu sei que é alguém que já disse, já proferiu a esse povo, que faria de novo a esse povo voltar para a sua terra, se eles se voltassem dos seus maus caminhos. E Senhor, aqui a expressão de Neemias é assim, Senhor, eu sou alguém consciente, Senhor, eu estou atento e em lembrança aos acordos que o Senhor já fez com esse teu povo, e eu faço sim um movimento de olhar para isso. Eu creio nas promessas que o Senhor fez, eu não esqueci delas, eu não deixei para lá, eu não segui minha vida e esqueci como que se Deus tivesse esquecido de tudo, ou te fosse um capítulo à parte da minha vida, ou fosse alguém de uma expressão de apenas uma pequena parte da minha vida. Mas é o teu povo que tem a ver com essa história toda, Senhor. Neemias faz algo que Moisés também
fez em alguns momentos durante a história da sua temporada com o povo. Ele diz assim: Senhor, é o teu povo que foi exilado, o teu povo que passou por disciplina, tantos anos passaram, o povo está lutando, está vivendo dias difíceis e estamos clamando, Senhor, para a tua misericórdia. Versículo 11, nós vemos expressões de clamor, intercessão e finalmente, daí sim, pedido na oração de Neemias. Nós vemos ele clamando: ouve a oração deste teu servo, Senhor, dizendo: olha, ao Senhor que misericordioso que é para os que te amam. Senhor, eu te amo, sê misericordioso para comigo. Ele intercede depois: ouve a oração dos teus servos que te honram. Isso envolve os que aqui estão, que te honram, isso envolve os que estão lá em Jerusalém sofrendo, eles te honram, Senhor, com a tua misericórdia, ouve a oração dos teus servos. E Neemias aqui mais uma vez na brecha, representando, clamando, e aí finalmente ele faz um pedido, ele diz: peço que me concedas êxito hoje, e que o rei me seja favorável. É nesse momento, no ato final da sua oração, que Neemias faz um pedido de fato ao Senhor. E nesse tempo, como o texto nos trouxe, ele era copeiro do rei, ele era alguém que tinha acesso e importância, ele era alguém que provava e comia tudo que o rei comia e bebia antes do rei, para que a segurança do rei estivesse assegurada. Mas ele tinha outros papéis também de importância no reino. Alguns estudantes apontam que essa figura do copeiro era alguém de acesso direto ao convívio do rei, alguém que estava na visibilidade do rei, alguém que estava numa figura também de estar em condição muito estreita, muito atenta, porque estava diante da majestade e da soberania do rei. E essa era a figura do nosso Neemias. Vamos olhar aqui, irmãos, para 3 pontos aqui que eu acredito que sejam muito úteis para nós aqui. Primeiro ponto deles, Neemias, que começa então essa jornada, começa orando, não é? Existem muitos jeitos e formas de começar obras, existem muitos jeitos errados, existem jeitos que são melhores em meio às obras comuns que fazemos da vida, mas pensando em torno desse tema, desse assunto, dessa conversa que nós temos tido, nós então podemos aprender com Neemias, que começa orando, porque eu quero chamar a atenção para que você lembre sobre processos de obra do qual talvez você já tenha acompanhado. Algumas obras que deram muito certo, ou a grande soma de outras que já teve tantos capítulos, não é? Tantas dificuldades também. Mas quantas vezes o grande sucesso da obra está se atrelado ao quê? As conversas que se tem antes, quando você está servido de um bom profissional, alguém que conhece, alguém que tem instrução, alguém que sabe como fazer as coisas, vem te dar as melhores dicas, as melhores instruções, os melhores comandos, a obra flui de uma forma maravilhosa. E pensando nesse tema aqui, eu quero chamar essa atenção de pensar que se estamos pretendendo obras, grandes realizações das mais variadas naturezas na nossa vida e no entorno da nossa vida, precisamos olhar para o mestre de obras, dessas obras das quais nós vamos empreender. Se nós vamos construir na nossa vida, se nós precisamos ter o nosso caráter transformado, se nós precisamos ter atitudes mudadas, nós precisamos do Espírito Santo, que é, de fato, o mentor desse processo, dessa obra na nossa vida, que nos vai apontar para Cristo, que nos vai dar referência, que nos vai nos elaborar segundo a sua palavra, para que essa obra comece bem e siga os passos e as etapas dos quais Deus quer que ela seja. Se a minha obra é servir na igreja em nível pessoal, eu começo orando para entender o que eu vou fazer, como eu vou fazer, com a melhor entrega ou com a melhor postura, entendendo que eu vou lidar com adversidades, mas o Espírito me capacitará a ser um bom servo, independente do que quer que aconteça em meio a essa minha atividade e projeto ministerial. Se essa obra ela tem a ver com se ela tem a ver com a minha família, eu vou orar para o Senhor, para o Deus soberano dos exércitos, que criou o homem, que criou a família, que me ensinará a desempenhar o bom papel que eu tenho que ter no exercício de construir a minha família. Seja eu um marido, seja eu uma esposa, seja um filho, uma filha, o que quer que seja. Eu preciso olhar para esse que é o grande mentor de qualquer boa obra e dizer para ele: eu preciso de você nessa obra da qual eu vou empreender aqui. Eu preciso falar com a pessoa certa, eu preciso ter essa centralidade, dessa condução, dessa orientação, para que a obra ela seja
totalmente abençoada e produtiva e de bons resultados. Neemias viveu isso e nós vamos ver aqui juntos o quanto essa obra, esse relato do livro bíblico de Neemias é tremendo. Nós vamos estudar isso aqui. Mas foi tremendo por quê? Não porque Neemias foi ansioso e começou a querer ter as próprias ideias sobre como fazer as coisas nesse processo de construir. Mas ele fala assim, antes de qualquer coisa: Senhor, eu sou um nada, Senhor, eu não entendo, eu não sei o que há de vir, eu não sei como abordar o rei, como falar com ele, quais iniciativas priorizar. Mas, Senhor Deus, eu estou aqui diante do Deus grande dos céus. Eu sou pequeno, mas eu estou na presença do grande Deus que pode, em favor, atentar às promessas que ele fez e me conduzir pelo caminho com que essa obra seja perfeita, grande, abençoada. Nós veremos isso aqui, meus irmãos. Isso aqui é um momento do qual tudo ainda não aconteceu. Neemias está orando, ele começa orando, e é por isso que esse relato vai ser poderoso aqui. E à luz disso, eu quero mostrar o quanto isso é importante dentro do que o texto nos oferece. Segundo ponto que eu quero abordar aqui, ele começa orando, mas não é qualquer oração, mas é uma oração teocêntrica. O que quer dizer isso? É a oração da qual Deus é o centro dessa oração. Porque muitas vezes a gente interpreta a oração de uma forma errada. A oração teocêntrica é a oração que é sobre Deus, é a oração que prioriza Deus, é a oração que reconhece Deus, quem Deus ele é, a sua essência, como ele se relaciona, como ele faz as coisas, com o que ele estabelece como promessas, como ele lida com o homem, e a respeito do que ele disse que faria ou não faria, a respeito do que se conhece de Deus, sobre quem ele é. É uma oração que reconhece a soberania de Deus. É uma oração que pede, que não exige, que não declara, que não determina, porque se submete ao Senhor. É uma oração que diz assim, essa oração, ela pode ser sim, ela vai ser eficaz em seus efeitos, porque ela tem a ver com aquele para o qual se ora, não tem a ver com quem faz a oração. É a oração que prioriza a Deus a respeito de todas as coisas. A gente vê isso na oração de Neemias. Neemias começa reconhecendo quem Deus é. Depois Neemias fala ao Senhor: eu sei que mesmo sendo grande, mesmo sendo temível, mesmo sendo o Senhor dos altos céus, o Senhor é um Deus que ama, o Senhor é um Deus que tem misericórdia para aqueles que te amam e que guardam os seus mandamentos. Eu sei que o Senhor também é assim. Eu sei que o Senhor, que é dos altos céus e que ama e que atende em misericórdia aqueles que te amam e te obedecem, também é aquele Deus que já fez promessas e que é fiel para cumprir. Nós vemos em meio a uma expressão de Neemias, uma oração que se volta, que se reporta, que se dirige para Deus o tempo todo, e vai confrontando as orações que nós vemos, ouvimos ou fazemos no nosso tempo com relação a esse tipo de oração que nós estamos vendo aqui, não é? Enquanto nós já vamos vendo essa oração que reconhece Deus no centro sobre todas as coisas. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui é o realismo, ou seja, a verdade sobre quem está orando, no caso Neemias. Porque se uma oração está acontecendo, alguém está fazendo, e o ponto é, quem é que está orando? E aqui, segundo o que nós vemos aqui na oração de Neemias, quem está orando é alguém menor do que Deus, do que o grande Deus e temível dos céus. Alguém que suplica, alguém que precisa, alguém que carece desse Deus, alguém que clama a Ele, alguém que se reconhece que diante da santidade, da grandeza, do quão perfeito esse Deus é, ele é um pecador, ele é desobediente. Ele não é obediente na perfeição do que ele deveria ser, porque esse Deus é totalmente santo, mas ele entende que há misericórdia disponível para aquele que, de fato, precisa dessa misericórdia. Alguém que conhece o seu Deus, apesar de ser quem é. Alguém que olha e fala: eu sou pecador, mas eu estou buscando um Deus, eu estou buscando estabelecer passos de amor e de dependência e de obediência a esse Deus que tem promessas. Alguém que clama, mas alguém que clama e se faz parte do clamor e que intercede por outros e que entende que a atitude dele orar não tem a ver consigo mesmo, ou totalmente voltadas apenas para os seus próprios interesses, mas é uma oração de interesse público, de interesse maior, de interesse pelo próximo, para o próximo dele, que aqui no caso, no contexto da oração aqui, tem a ver com o seu próprio povo.
3 pontos muito claros a respeito de oração, da qual nós vemos na oração de Neemias. E aplicando aqui esses pontos para nós, eu quero chamar a atenção sobre eles a respeito das nossas vidas e cotidiano de oração também. Se queremos começar uma boa construção, ou boas construções, ou boas obras, meus irmãos, nós precisamos adotar, nos revestir dessa atitude de orar, de começar a orar, orando, de começar falando com o mestre de obras, das obras as quais nós pretendemos. Vou ressaltar um texto que eu já li aqui algumas vezes com os irmãos, em algumas outras reuniões. Salmo 127:1 diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. O que esse salmo está querendo dizer? Se você está querendo uma boa construção, uma boa casa, algo de valor, algo que alegre a todos, algo que seja do maior benefício no padrão supremo divino abençoador, você precisa de fato se voltar ao Senhor e tê-lo como construtor dessa casa, porque se ele não construir, será inútil trabalhar nela. Significa que nós não podemos olhar para as nossas obras e dizer assim: então vou começar fazendo o que eu tenho que fazer, cadê minha lista, o que eu vou comprar, como eu vou investir, atrás de quem eu vou correr atrás para fazer isso. Mas significa adotar uma atitude de se dobrar e falar: meu Senhor, me ajuda, porque eu quero que essa obra seja algo especial, e é por isso que ela tem tudo a ver com o Senhor e não tem a ver com aquilo que geralmente às vezes está passando na minha cabeça. Eu estou aqui para ouvir, Senhor, o Senhor, mestre de obras. Isso tem tudo a ver conosco também. Nós também oramos, meus irmãos, quando vamos fazer as nossas obras. Nós também falamos com Deus. Nós também nos colocamos diante de Deus, clamando pelo aquilo que nós estamos vendo que temos que fazer e iremos fazer. Nós estamos priorizando Ele nessa nossa atitude. Nós temos reconhecido Ele no sentido de que precisamos da sua orientação suprema sobre todas as coisas. Também corremos para Ele antes de construir, porque se temos os relatórios, depois que já tivemos o interesse para construir, é a hora de falar assim: Senhor, mas se não for o Senhor o construtor, se não for o Senhor o realizador, se não for o Senhor o mentor dessa obra aqui, nós não vamos ter o bom êxito, o bom resultado do qual nós queremos que ela tenha. Precisamos do Senhor. E é muito belo ver isso em Neemias, e a grande pergunta que fica para nós é: nós somos esses que oramos a cada projeto, a cada obra, a cada iniciativa, a cada lance de coisa por fazer? Somos aqueles que temos entendido o valor da oração, de consagração, de entrega, de necessitar, de querer, de carecer de Deus presente nisso? Porque se não somos, é um tempo de nós olharmos desesperadamente para dentro de nós e falar assim: eu preciso viver grandes obras, sim, tendo o Senhor por começo de tudo, tendo a instrução dEle, tendo a clareza do que, para onde Ele aponta, para ir na paz do Espírito, em saber que por mais que relatórios sejam pesados, podem acontecer grandes coisas quando o Senhor é o mentor da obra e tudo acontece como Ele deseja e orienta para que seja. O Senhor como o começo das nossas obras. Aplicando o segundo ponto aqui, orações teocêntricas, usando a nossa realidade agora feliz de Novo Testamento, orações cristocêntricas. Quando nós oramos, quem é o centro das nossas orações, meus irmãos? Porque nós estamos num tempo, as nossas gerações, o nosso momento social, histórico, é um momento em que o humanismo está muito impregnado na nossa realidade humana, e tantas vezes as nossas orações não têm nada a ver com esse tipo de oração da qual nós vemos aqui. Eu quero chamar a tua atenção: isso aqui não é porque é a oração de Neemias, não. Se a gente fizer uma análise, um aprofundamento na oração do Pai Nosso, nós vamos ver a mesma coisa que vimos aqui em Neemias. Centralidade em Deus, a começar em Deus, priorização em Deus, se voltar para Deus, porque Ele é o realizador, é para Ele a quem se ora, a Ele que pode fazer as coisas de fato. Mas se a gente parar e prestar atenção muitas vezes para a forma com a qual nós oramos, as orações muitas vezes elas não têm esse caminho natural. Nós podemos muitas vezes perceber que tantas vezes as nossas orações só dizem respeito a nós mesmos, o que queremos, como sentimos, por que Deus ainda não fez o que a gente gostaria, o que nós estamos em ansiedade para que aconteça, o que pedimos e apenas pedimos.
Ou seja, estamos orando, estamos achando que é uma atitude justa, sã, cristã, piedosa, mas estamos fazendo orações para que Deus seja o garçom daquilo que nós queremos que aconteça. E não é isso que nós vemos aqui na oração de Neemias. A oração de Neemias é uma oração que olha e fala assim: Senhor, nós não somos nada, não merecemos nada, nós somos pequenos, nada está para nós a depender de nós mesmos, mas nós contamos com a tua misericórdia, nós contamos com as suas promessas, nós olhamos para o Senhor e clamamos: por favor, tenha misericórdia de nós e nos leve para o caminho de vivermos as obras das quais precisamos viver. Nós precisamos, irmãos, prestar atenção com a forma com a qual nós oramos, porque tantas vezes as nossas orações vivem aquele tipo de atitude da qual não reconhece, não centraliza, não prioriza, não percebe, não se apercebe daquilo que Deus já fez, do que Ele já prometeu, dos seus atributos, das suas características, da sua pessoalidade para com nós. Mas muitas vezes são orações que são simplesmente como se fosse um balcão de pedidos, um call center do qual a gente está querendo bênçãos. E clamamos porque, afinal de contas, sim, é um Deus da Bíblia, Ele é realizador, Ele é poderoso. Quem sabe Ele tem aí as bênçãos para as quais eu tenho pedido. Mas não são orações às quais se submete, se reconhece a grandeza de um Deus do qual nós nos lançamos aos pés dEle. O episódio de Neemias, ele é poderoso e nós vamos ver a medida da obra poderosa que Deus faz na vida de Neemias e por meio da vida de Neemias para o povo de Israel. É algo humanamente impossível. Mas foi assim porque Neemias entendeu que não tinha a ver com ele, mas tinha a ver com esse Deus realizador, o mestre da obra, o mestre a quem tudo dizia a respeito. Antes de dizer uma única e só palavra, Neemias está aqui se esvaziando de si mesmo. Nós precisamos prestar atenção nisso. Nós viemos muitas vezes, irmãos, de tradições, de outras religiões, em que muitas vezes a ideia de se falar com Deus tem a ver com rituais, com modos de ver, com expressões prontas. E nós somos ensinados sobre orar. Nós somos ensinados sobre a simplicidade, sobre a acessibilidade de orar. A oração, ela precisa ter esse acesso, essa sinceridade, essa disposição direta com Deus. Sim, é verdade. Só que nós não podemos perder a noção da reverência que nos cabe quando nós dirigimos a presença do Eterno. Não podemos. Porque Ele está lá cheio de amor e misericórdia, mas Ele está lá querendo fazer a obra sendo o centro das nossas vidas, porque se nós queremos simplesmente um Deus executor, um servo, pura e simplesmente, nós vamos simplesmente querer tornarmos ídolos de nós mesmos com um Deus que é executor daquilo que a gente quer. Deus deixa de ser Deus das nossas vidas e nós somos os altares dos quais nós estamos realmente adoramos, porque estamos priorizando aquilo que pensamos, desejamos ou achamos que deve acontecer. O texto lá de Eclesiastes 5 diz que, olha, presta atenção, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus, a gente pode estender para a ideia de orar, porque Deus está nos céus e você está na terra, então fale pouco, seja reverente, seja consciente, esteja em pleno entendimento a respeito do que você está orando, como você está orando, ao Deus que você está orando, centralizando Ele acima de todas as coisas como nos cabe, quando nós oramos e falamos com Ele. Orações que precisam ser teocêntricas, porque senão nós estaremos fora daquilo que nós aprendemos conforme o nosso exemplo aqui, e longe de viver grandes projetos de Deus. Último ponto aplicado aqui, realismo, ou seja, a verdade de nós que oramos. Quem somos nós, segundo as nossas próprias palavras, quando nós estamos orando e falando com Deus? Não é? Como nós nos portamos ou nos apresentamos a Deus em nossas orações? Ah, pastor, mas Deus já sabe de tudo, Deus me conhece. Exatamente por isso. O que Deus enxerga quando você fala de si mesmo, quando você discursa para Deus nas suas orações? Deus vê coerência entre quem você é, o que você faz, como você tem suas atitudes e o que você ora? Ou será que Deus te vê muitas vezes desconectado de uma coisa e outra? Aquilo que a Bíblia também chama da hipocrisia.
sabe, de viver uma vida totalmente desconectada, descompromissada com Deus, e na hora da oração você virá o maior dos adoradores, o mais submisso a Deus, aquele que só tem palavras bonitas a respeito de você. Eu creio, irmãos, que Neemias era um crente exemplar pelas atitudes e por tudo que ele faz. Eu creio nisso. Só que as palavras dele a respeito dele na oração são a respeito do quê? São a respeito de um pecador, são a respeito de alguém que precisa de Deus, tem a ver com alguém que se esvazia na presença de Deus. Sabe por quê? Porque de fato era esse quem ele era. É assim que nós somos também. O grande problema é quando nós passamos anos e anos, tempos e tempos na igreja, na graça, no conhecimento do Senhor, e começamos a achar que nós somos os tais. Que nós somos aqueles que têm atitudes corretas, que sabemos o que dizer, o que fazer, como falar, que somos os filhinhos nota 10 do Senhor Deus. Quando Deus vai nos olhar muitas vezes e nos enxergar muito cheios de presunção, muito cheios de coisas por transformarem, muito cheios de coisas por serem melhores. Quero chamar a tua atenção de algo muito bonito que falou comigo aqui também. Neemias estava aqui em favor de um interesse, de uma grande obra diante do seu Deus, ele estava orando por isso. Mas em meio a orar por uma grande obra, também Neemias estava rogando a Deus também, por meio das obras as quais ele precisava em nível pessoal nas suas vidas. Porque é por isso que ele fala, quando ele diz, ele reconhece que ele não está perfeito diante do seu Deus, que é santo, que é perfeito, que é elevado. Ele também está se colocando como um campo de obras diante do Senhor também. Ele está dizendo assim: Senhor, eu projeto, eu espero, eu quero uma mudança nessa realidade de Jerusalém, minha terra, meu povo, minha nação. Mas está aqui um pecador clamando que precisa de misericórdia para ser trabalhado pelo Senhor também, diante das palavras que nós vemos aqui. E é assim que devem ser nossas orações. Essas são orações que de fato vão reconhecer o quanto nós carecemos do Senhor a respeito daquilo que queremos fazer, mas enquanto as obras que precisamos passar também. Pessoas que se colocam na presença de Deus, que querem viver as obras, as realizações em níveis completos e maiores. É esse o conceito do qual mencionei a semana passada, quando eu falei dessa ideia do canteiro de obras, porque somos aqueles que estão querendo viver grandes obras nas nossas famílias, nas nossas vidas, onde estamos envolvidos, na nossa igreja, nos nossos ministérios, com os nossos amigos, com as pessoas com as quais caminhamos. É muita obra, e temos um Deus que dá conta de todas essas obras quando Ele começa todas elas por meio da nossa atitude de buscá-lo como mestre dessas construções. Mas quem somos nós? Será que temos nos escondido em meio às nossas orações? Talvez eu não fique, então pastor, falando muito bem de mim assim nas minhas orações, porque eu não vou ficar falando demais. Mas o que você diz? Você se reconhece sobre quem você é? Você se reconhece como alguém que precisa desse Deus construtor, que vai construir obras, realizações lá, mas em você também? Precisamos disso, e vemos isso aqui durante esse relato, sobre nos colocarmos sobre alguém que somos nós, que somos pequenos, somos menores, precisamos do temor, dessa grandeza, dessa presença que nos transforma, que nos edifica, que nos projeta e que nos faz alcançar os grandes planos do Senhor quando nos esvaziamos na presença dEle e falamos: vem, Senhor, nos construir. Precisamos disso de fato, mas muitas vezes nossas orações não têm sequer expressões de nós mesmos. Nós vivemos num tempo em que muitas vezes as orações elas têm a ver simplesmente com as necessidades que nós precisamos. Mas nós vemos uma oração aqui que discursa, que fala sobre Deus, uma oração que fala sobre quem também aquele que ora é. Porque é uma conversa, a oração é uma conversa em nível pessoal, do qual se reconhece, se dialoga com um e outro lado, conforme um e outro é. E é isso que dá essa profundidade dessa oração de um servo de Deus que se derrama, que recebe de Deus, que relembra as promessas e que vai estar pronto para viver o grande projeto de Deus por meio da sua vida, sim. Porque prioriza Deus, reconhecendo-se quem Ele de fato era. Eu quero chamar também a atenção para essa estrutura da oração de Neemias, como alguém que fala sobre Deus, reconhece Deus, alguém que clama em nível pessoal, mas também clama em nível coletivo, clama por outras pessoas.
alguém que intercede, alguém que entra em clamor por outros, porque quantas orações às vezes pessoas só oram por si mesmas, esquecem que somos chamados para amar a Deus e amar o nosso próximo. E se o teu próximo não está representado nas suas orações, isso representa que tem faltado medida de amor para você também. A oração é uma das maiores coisas e expressões de vida cristã que existe para a vida do crente. Se você não ora por alguém que você ama, pelo teu próximo ou pelos teus próximos, está faltando amor, está faltando oração. Nós vemos aqui a atitude de alguém que está orando, que está intercedendo por outros. Nós vemos oração que envolve confissão de pecados, confissão em nível pessoal, confissão em nível público. Ele não se coloca na condição de melhor, de dizer assim, eu sou melhor porque eu estou orando por Jerusalém, porque eu me importo por Jerusalém, porque eu estou interessado por aquela minha cidade, aquele meu povo. Mas ele se coloca dizendo assim, Deus, se precisa só de um para clamar, eu sou aquele que vou clamar por esse lugar. Eu vou rogar ao Senhor pelos feitos. Se os meus irmãos não estão em letargia, não estão conseguindo se conectar a esse propósito de orar, eu serei o intercessor, eu estarei na brecha, eu irei ser aquele que vai orar. Porque eu quero ver o teu grande propósito realizar para o teu povo, do qual eu estarei aqui com a alegria de presenciar essa grande realização do Senhor. Uma oração que faz menção em lembrança das promessas de Deus. E depois, sim, conforme nós vemos aqui no final do episódio, Neemias pede. Não tem problema fazer pedidos em oração, meus irmãos. Mas o problema é quando as nossas orações só são pedidos. Só tem a ver com aquilo que a gente quer. A gente vê que Neemias, ele fala, Senhor, peço que o Senhor me conceda êxito e que o rei me seja favorável, porque tudo isso começa nisso, mas eu quero o Senhor nisso aqui, eu sei que eu preciso do Senhor, por mais que eu tenha acesso ao rei, por mais que eu converse com o rei, Senhor, não depende do meu relacionamento, da minha amizade, do meu acesso, do meu trânsito, da minha boa conversa com o rei, é o Senhor que move os corações e eu estou atento a tudo isso, Senhor. E ele pede, e devemos pedir também, mas as nossas orações não devem ser só pedidos. Nós precisamos estar atentos a isso. Irmãos, queremos começar fato, grandes obras. Eu quero chamar a atenção sobre essa importância de nós começarmos elas na presença do Senhor, orando. Ai de nós se nós não nos conscientizarmos do preço, do valor, da importância da oração, em meio às obras as quais nós queremos experimentar. Mas nós devemos orar para o nosso Deus, não para nós mesmos. Precisamos ter essa macro visão, entendimento de Deus na nossa experiência de orar e falar com Ele como centro dessa experiência. Oramos porque Deus nos permite orar. Porque Ele enviou Jesus para que em nome de Jesus a gente possa orar e falar com Ele. Orações teocêntricas que tenham Cristo no centro também. Que sejam sempre em nome de Jesus o nosso mediador, o nosso intercessor, o Espírito Santo que faz essa ponte entre nós e o Senhor. Orações que estabelecem a verdade de quem nós somos, sem máscaras, como precisamos de Deus. Muitas vezes crentes não oram dentro do realismo que são e que precisam de Deus, porque sabem que se orarem, precisarão passar por mudanças. E muitas vezes o medo das mudanças ou a resistência a elas sequer impedem pessoas de serem sinceras nas suas orações, mas precisamos tirar o mascaramento que tantas vezes existe em sermos sinceros e pedimos ao Senhor todas as obras que precisamos em nível pessoal também, para que Ele nos refaça de novo e produza em nós tudo o que nós precisamos. Nós vamos orar nesse instante, meus irmãos, mas eu quero... na presença de Deus, chamar a mim e a você para que a gente reveja as nossas orações, no nome de Jesus. Depois de olhar e estudar com o servo de Deus como Neemias, eu não tenho dúvida que você possa olhar para a sua vida e entender assim, eu quero viver grandes coisas com o Senhor, grandes obras, quero, sim, eu as quero. Quero viver na igreja, quero servir na igreja, quero viver em nível pessoal na minha vida, quero viver na minha família, quero viver nos lugares onde Deus tem me colocado, quero ver as obras que Deus quer realizar. Mas quero começar orando e quero orar da forma correta.
Eu não quero fazer orações as quais sejam vazias diante de uma grandeza da qual nós aprendemos aqui. Não quero ser alguém que esteja à mercê da misericórdia de Deus, que sequer tem conseguido orar como deve, mas eu quero estar debaixo do que a palavra me ensina como referência, inclusive para oração. Feche os seus olhos, ore comigo, meu irmão. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra e agradecemos pelo que ela nos apresenta. Nós Te agradecemos por esse precioso texto que nós nos dedicamos aqui, que mostra um Teu servo e filho que viveu uma experiência profunda, Pai, de viver grandes obras na sua vida, porque ele entendia que sem o Senhor ele nada podia fazer. E isso nós reconhecemos e percebemos aqui na leitura que fazemos da sua oração, que é inicial, é antes de qualquer passo para com essa obra. Queremos, Senhor Deus, aprender mais e mais a orar como o Teu servo Neemias. Queremos, Senhor Deus, viver vidas de oração teocêntricas, Pai, vidas que o grande entorno e principal fator e argumento dessas orações seja pelo fato de nos dirigirmos ao Senhor e priorizarmos ao Senhor em tudo. E queremos, Senhor Deus, sermos corretos, coerentes, adequados a respeito de quem nós somos enquanto oramos. Pessoas que se voltam em exercer e viver cada vez mais o amor pelo Senhor e Te obedecer, para que assim a gente alcance a misericórdia, mesmo em meio aos desafios, ó Pai, que tantas vezes a obediência, ó Pai, nem sempre se concretiza nas nossas vidas, ó Pai. Mas queremos, Senhor Deus, viver essa vida de entrega. Queremos ver, ó Pai, viver movimentos, ó Pai, uma vida de oração no lugar secreto. Vidas que intercedem, Pai. Vidas que oram. Vidas que clamem. Vidas que confessam o que está de errado para que o Senhor reforme. Vidas, Senhor Deus, que reconhecem na luz, ó Pai, que vem do Senhor, na luz, na presença do Espírito Santo, que não está correto, para que seja retirado e grandes e novas obras e construções surjam, ó Pai, por meio da libertação das falhas, ó Pai, que nos impedem de viver a grandiosidade do Teu agir nas nossas vidas, ó Pai. Queremos, Senhor Deus, sermos, ó Pai, instrumentos do Senhor para grandes obras, mas em meio a esse processo sermos reformados também dentro de todas as obras que em níveis pessoais nós também precisamos viver. E o Senhor pode fazer isso. Nós cremos nisso, ó Pai. Queremos, ó Deus, lembrar das Tuas promessas nessa oração aqui hoje, de que o Senhor disse que sempre estaria conosco, ó Pai. E essa presença é a presença do grande construtor, do grande edificador das nossas vidas, das nossas famílias, da nossa igreja, dos nossos ministérios, do nosso viver para o Senhor, ó Pai. O Senhor está conosco e lembramos essa promessa e clamamos ao Senhor como aquele, ó Pai, do qual precisamos para viver todas as obras das quais precisamos, Senhor Deus. Porque queremos viver a belíssima expressão do Teu reino nas nossas vidas, nas nossas famílias, igreja, em todos os lugares dos quais o Senhor tem nos colocado, Senhor. Faça isso no meio do Teu povo, Pai. Traga as obras, ó Pai, traga as reformas, ó Deus, que possamos vivenciá-las, ó Pai, começando pela oração, orando do jeito certo, Pai, como o Senhor nos ensina, Pai. E nos submetendo por completo a Ti, da forma que o Senhor também deseja em todo momento. É assim que nós oramos e nós Te clamamos nessa noite, Senhor.